Justiça e Você está no ar. Na edição de hoje você vai conferir o novo projeto do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, criado para reduzir o volume de processos nas varas cíveis da capital potiguar. O núcleo de apoio à prestação jurisdicional é formado por 12 magistrados e tem metas agressivas para os quase 85 mil volumes contabilizados atualmente nessas unidades judiciárias. E você vai ver também os direitos da mãe quando a maternidade chega pela adoção e como isso está sendo implementado pelos empregadores no Brasil. E na entrevista, os assuntos são multiparentalidade e reconhecimento de paternidade. A convidada é a titular da Sexta Vara de Família de Natal, juíza Virgínia Marques. Continue conosco, Justiça e Você volta em instantes. Enquanto isso, confira fatos e notícias que marcaram o Rio Grande do Norte essa semana. Até já! O pagamento dos vencimentos dos docentes da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, a UERN, deve ser efetuado até o último dia de cada mês. Essa foi a decisão do Pleno do Tribunal de Justiça Potiguar, que concedeu por maioria de votos o pedido feito pela Associação dos Docentes da Universidade. Na mesma sessão, também ficou determinado que sejam corrigidos monetariamente os valores caso o pagamento ocorra em prazo posterior ao estipulado. A sede do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte recebeu o grupo Reviver Natal para uma campanha educativa sobre a prevenção ao câncer de mama. A ação faz parte da programação do projeto Outubro Rosa. Os servidores do Judiciário receberam folhetos contendo informações sobre a doença, meios de prevenção e tratamento. O câncer de mama ainda é uma das maiores causas de morte no Brasil. Todo o dinheiro revertido vai para o grupo Reviver, que com o uso dele vai proporcionar mamografias gratuitas para a população mais carente. Então, nós estamos bem agradecidos por isso, realmente o movimento é grande, os servidores se mobilizaram, estão procurando e as vendas têm sido ótimas. A preocupação com a celeridade e a qualidade dos serviços prestados a quem procura a justiça levou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte a buscar alternativas para diminuir o imenso volume de processos em tramitação nas varas cíveis da capital. O resultado foi a criação de um novo núcleo formado por uma dúzia de magistrados e focado nos processos pendentes de sentença a partir de 2010. Com a competência de processar demandas relacionadas a cartas precatórias, ações cíveis comerciais e benefícios previdenciários, por exemplo, as varas cíveis são as unidades jurisdicionais mais demandadas atualmente no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Juntas, as 18 varas somam hoje um acervo com quase 85 mil processos. Para agilizar o julgamento desse imenso volume de processos pendentes, foi criado um novo núcleo. O Napojures deve funcionar em regime de mutirão para concluir os processos ainda pendentes. O projeto em si é um apoio, é um mutirão para que realmente os processos sejam sentenciados, porque nós temos assim uma quantidade de processo elevadíssimo, entendeu? Nessas varas cíveis, não especializadas, são muitos processos e as pessoas ficam procurando, os advogados ficam procurando, as pessoas vêm aqui reclamar porque seu processo não anda, porque seu processo não é julgado, né? Mesmo a gente trabalhando com a carga horária extrapolando, mas não se consegue realmente, né, proferir a sentença dentro de um prazo razoável, né? Realmente esse prazo está sendo, porque não se está com realmente julgar ele dentro de um prazo razoável. Então, esse núcleo veio para tentar auxiliar os juízes das varas cíveis para que realmente possa ser feita as sentenças, né? Um relatório elaborado pela Corregedoria Geral de Justiça contabilizou média de 4 mil processos distribuídos mensalmente por vara cível na capital potiguar. O levantamento foi feito com o nosso setor de estatística em parceria com a CETIC do Tribunal de Justiça. A CETIC ela desenvolveu uma plataforma que capta
de todos os 3 sistemas que não se comunicam entre si, as informações relevantes que diz respeito à quantidade de sentenças, processos autuados, que estão já aptos para julgamento. Então, a partir dessa conjugação de esforços, né, conseguimos obter um levantamento desses processos já aptos para a sentença. E a nossa preocupação também coincide com as metas do CNJ. O CNJ estabelece anualmente metas que renovam sempre o ano da autuação do processo que o juiz deve ter em mente para julgar. Geralmente é assim, a meta de 2015, o juiz tem que julgar até os processos autuados até 2011, e assim vai aumentando a cada ano, certo? Então, assim, com base nessa preocupação, a gente resolveu criar esse núcleo. A atuação do Napojures está sendo dimensionada por ciclos. Cada um deve durar aproximadamente 2 meses. 12 magistrados foram convocados para participar. A meta inicial será de 60 processos sentenciados em cada ciclo. O primeiro ciclo começou agora dia 12 de setembro, com duração de 2 meses, vai até o dia 11 de novembro. Foram separados 655 processos que estão na meta 2 de 2014, concluídos para a sentença. Então, esses 655 processos foram divididos pelos juízes do núcleo. São quantos juízes do núcleo que vêm nesse mutirão? São 12 juízes, certo? Então, esses 12 juízes ficaram com essa quantidade de processo. Eles vieram já aqui nas varas, já levaram os processos exatamente para seu local de trabalho, ou alguns até para a sua residência, entendeu? Para poder trabalhar e fazer a sentença nesses processos. Então, cada juiz do núcleo, ele ficou com a obrigação de fazer 30 sentenças por mês. Quando encerra o primeiro, automaticamente começa o segundo, e esses segundos já seriam processos da meta 2 2015, que são o quê? São os processos que deram entrada na Justiça no ano de 2011 e que estão concluídos para a sentença. A juíza Francimar Araújo, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Natal, deu prazo de 30 dias ao município para iniciar processo de aquisição dos insumos necessários à execução de cirurgias de castração de cães e gatos nas unidades móveis já adquiridas. A solicitação foi feita pelo Ministério Público Estadual, que pede o cumprimento da lei municipal que trata do controle populacional de cães e gatos no município. Na sentença, a magistrada ressaltou as constantes inércias da administração pública diante do problema, que passa a ser de saúde pública e acomete a capital potiguar. Vamos para um breve intervalo, voltamos em instantes. No próximo bloco, o direito da mãe adotiva trabalhadora à licença maternidade e o direito dos filhos de terem legalmente mais de um pai ou mãe. Aproveite esse tempinho para acessar a nossa página no Twitter, no @TJRN Notícias. Você confere as mais recentes informações relacionadas ao Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. O Justiça e Você volta já. Licença maternidade de 120 dias é direito de toda trabalhadora quando nascem os filhos. Mas o que nem todos sabem ainda é que esse direito vale tanto para filhos naturais quanto para os adotados. Mãe adotiva de 2 crianças, Peive viveu momentos diferentes ao realizar o sonho da maternidade. A caçula foi adotada ainda recém-nascida. Com isso, ela pôde passar 4 meses afastada do trabalho, se dedicando integralmente aos cuidados com o bebê, graças ao benefício da licença-adoção. Foi direto dentro de leis, que era 4 meses quando é recém-nascido, e aí foi tudo bem tranquilo. Mas o processo aconteceu diferente após a adoção do filho mais velho. O benefício foi parcialmente negado. A mãe explica que, em razão da idade do menino, o INSS concedeu apenas 2 meses de licença. A decisão do Instituto foi baseada numa lei antiga, na qual, quanto mais velha a criança, menor o tempo da licença. Eles alegavam pela lei antiga que não dava direito de 4 meses, quando a criança é maior. E eles só deram 2 meses. Nem todos sabem, mas a licença adotante equivale à licença maternidade no Brasil. Com isso, ela garante ao trabalhador ou trabalhadora segurado pela Previdência Social o direito ao afastamento remunerado do trabalho por um período de 120 dias quando realizar a adoção, independente da idade da criança.
Em relação à adoção unilateral, tanto o homem quanto a mulher que são adotantes unilateralmente, individualmente, eles têm direito à licença adoção, certo? Sem problema nenhum, tanto na esfera estadual como na pública. No caso da adoção conjunta, via de regra, a licença fica para a mulher, mas não impede que o homem também tire essa licença em caso de extrema urgência, em caso, por exemplo, de falecimento da mãe no curso desse prazo de licença, ele fique com o prazo complementar. É importante destacar também que o homem também tem direito à licença paternidade decorrente da adoção, que passa a ser de 20 dias. O que a gente precisa trabalhar e estimular é essa vinculação, essa aproximação. Então, quanto mais tempo eu tiver, né, com o meu filho, né, mais rápido esse vínculo vai poder acontecer. Né? Então, a lei avançou, quando eu falo que a lei avançou, é porque hoje a lei garante a todas as pessoas que adotam, independente da idade que a criança tenha, isso pode ser um recém-nascido até um adolescente de 17 anos, né, o direito à licença integral. Né? E aí isso garante o quê? Que a pessoa tenha, né, o tempo, né, necessário para estar mais próximo do seu filho, né, e construir com ele essa relação de mãe e filho ou de pai e filho. O especialista em direito da família explica que a única exceção legal é para os servidores públicos federais. A categoria tem uma legislação específica. O Estatuto do Servidor Público da União prevê o prazo de 90 dias para a adoção de crianças de até 1 ano de idade. Para crianças com mais de 1 ano, o prazo cai para 30 dias. E para o pai adotante, a lei reserva apenas 5 dias de licença. Mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em um recurso extraordinário julgado agora em março desse ano, ela aboliu ou entendeu por abolir toda e qualquer distinção no tocante a prazos e idade alusiva à licença maternidade e à licença paternidade. Nesse sentido, em recorrendo ao judiciário, de certo servidor, seja ele estadual, municipal ou mesmo federal, ele terá sucesso em obter uma licença mais extensiva. Para garantir o direito à licença integral, PEIV já ingressou com 2 recursos administrativos no INSS. Ela ainda aguarda a análise do pedido, mas não descarta a possibilidade de recorrer ao judiciário caso o benefício seja negado mais uma vez. Nós vamos até o fim para receber porque é nosso direito. Multiparentalidade, já ouviu falar? Pois se ainda não ouviu, é tempo de começar a se acostumar com esse termo, porque ter mais de um pai ou mãe legalmente é plenamente possível. E quem vai explicar melhor para a gente esse assunto e como ele se aplica à nossa realidade é a convidada de hoje do Justiça e Você. Ao meu lado, a juíza da 6ª Vara da Família de Natal, doutora Virgínia Marques. Doutora Virgínia, uma satisfação receber a senhora mais uma vez aqui no programa. É um prazer, telespectadores, falar sobre esse tema que tem despertado tanto interesse. Então vamos começar logo falando justamente sobre isso, multiparentalidade. Que conceito é esse, doutora? Multiparentalidade é um instituto quando há coexistência de um vínculo parental biológico e um vínculo afetivo. Então, por exemplo, uma pessoa que nunca casou, mas que criou um sobrinho. O sobrinho, né, tem a mãe biológica e essa tia que não casou, que não teve filhos, deseja adotar o sobrinho, por exemplo. Então, faz o manejo desse instituto através de uma ação, ingressa na justiça e contando toda a trajetória dela, o que é que ela fez, que pagou escola, plano de saúde, acompanhou os estudos, passou valores morais, éticos. Envolve, então, não apenas questões materiais, mas questões afetivas também. O requisito principal é a afetividade. O vínculo afetivo tem que estar presente. Não é com finalidade previdenciária, não é com finalidade sucessória. Existe essa repercussão. No entanto, o requisito que os doutrinadores exigem para caracterizar é a afetividade. É necessário que haja envolvimento familiar, que as pessoas sejam da mesma família? Não, não necessariamente. Pode ser da mesma família, mas também pode ser o pai socioafetivo. A mãe está divorciada e casa com outro companheiro e esse companheiro começa a nutrir um vínculo de socioafetividade com esse filho, né, pré-existente, de uma relação anterior. Então, esse pai também, ele pode postular na justiça o reconhecimento da multiparentalidade. E ele vai constar na certidão de nascimento, né, do menor ou do maior
como pai socioafetivo. Inclusive, tem uma decisão bem recente da ministra Carmen Lúcia, confirmando uma sentença de multiparentalidade com pai socioafetivo. Significa que ele não é do mesmo núcleo familiar. Eu me sinto pai, eu me sinto mãe. Isso traz consequências para a família do adotado? Pela multiparentalidade não traz consequências para a família do adotado. Por quê? Porque preserva o vínculo com a família biológica. Porque se não houvesse o Instituto da Multiparentalidade, o que aconteceria? A gente tinha que destituir o pai ou a mãe do pátrio poder e a gente excluiria da certidão de nascimento o nome do pai biológico ou da mãe biológica e figuraria só o do adotante ou do pai socioafetivo. Então, na verdade, o Instituto da Multiparentalidade, ele consegue aliar todos esses requisitos, essa coexistência do vínculo parental biológico e do vínculo socioafetivo. No início da entrevista, a senhora mencionou a questão previdenciária. Esse tipo de decisão, então, não deve gerar consequência para o Estado? Essa é uma preocupação que o julgador, o juiz, tem que ter. Se aquele caso que está posto à apreciação, que o juiz vai julgar, se a pretensão da família não é essa, não é gerar uma repercussão previdenciária. No caso que eu julguei, eu analisei esse requisito. Então, não teria esse efeito previdenciário. Tinha o efeito somente sucessório. Ou seja, por que o efeito sucessório? Porque a pessoa que estava adotando não tinha filhos. Então, na hora que ela adotou uma pessoa, ela excluiu os irmãos dela, que seriam os herdeiros naturais dela, na ordem de vocação hereditária. Falando sobre reconhecimento de paternidade agora, como é que a senhora tem lidado com esse assunto na vara onde a senhora é titular? Olha, a investigação de paternidade está acontecendo bastante porque as relações estão muito rápidas, as relações afetivas entre as pessoas. Existe um filósofo, né, Sigmund Bauman, que escreveu sobre o amor líquido, que significa o quê? Que as pessoas assim, não têm muito tempo para pensar, ela já vai se relacionando, ela já vai tendo um filho e às vezes não é esse o desejo de quem está se relacionando. Então aquele filho fica assim, tipo um acidente de percurso. Então a maioria dos casos de investigação de paternidade são decorrentes de relações assim. Mas a gente processa o feito, a gente chama o pai e a gente fala da importância daquele filho ter uma referência paterna. Então, a gente tenta conscientizar o pai dessa importância. E a mediação pode ser usada nesses casos? Eu utilizo a mediação em todos os casos de família. Há pessoas que não acham que é uma linha que não deve ser trabalhada, em família não deve ser trabalhada a mediação, mas há também quem pense que deva ser trabalhado. Então, eu me filiei a quem pensa que deve ser trabalhado. Então, um juiz da Argentina, Eduardo Cárdenas, ele criou o próprio modelo de mediação dele em família e eu uso a mediação transformativa, que é um modelo americano, que é da área empresarial e eu criei 2 projetos na minha vara, seguindo esse modelo americano, mas colocando com ênfase em família. Então, eu não fui olhar para as experiências, né, mal sucedidas ou de quem pensa que não é cabível. E que avaliação a senhora faz dessa experiência? Olha, a aceitação é muito grande, as pessoas se identificam muito, o êxito é 100%. Eu estou no caminho certo. Eu digo que eu cheguei, estou aproveitando aqui o espaço para dizer que eu cheguei na hora certa no direito de família, porque só faz 3 anos que eu estou nessa vara. E as novas configurações familiares fez com que o direito de família esteja em evidência no momento. E as pessoas estão descobrindo que o direito de família é um ramo do Código Civil, que sempre foi, mas não era tratado assim, não era visto assim, era visto como um direito à parte. E o fato da gente estar conseguindo inserir o direito de família no direito civil faz com que a gente possa manejar todos os institutos, porque o direito civil é muito rico. A gente pode usar também todos os mecanismos do Código de Processo Civil. Então, a gente consegue muito, a gente consegue
acordos de alimentos melhor, porque a gente faz penhora de renda, a gente faz bacenjude, ou seja, bloqueio de valores. Então, na hora que a gente amplia o arsenal de instrumentos com que a gente pode trabalhar, a gente consegue um resultado melhor. É um novo momento, é um outro paradigma que está sendo criado. Doutora Virgínia, muito obrigada pela sua presença aqui. O programa está sempre à sua disposição. Espero que eu tenha conseguido traduzir todos os anseios, né, da mídia e dos interessados na matéria. E na próxima semana estamos de volta com mais uma edição do Justiça e Você. Até lá, você continua sempre bem informado pela internet, nas redes sociais e também pelo site do TJRN. Foi um privilégio a sua companhia. Até a semana que vem.